Boa noite, estamos aqui em mais uma live da RCC em Ação. Vem trazer para vocês nessa noite as perguntas, as dúvidas, né, que o pessoal está tendo em relação ao EDF e também as formações que nós estamos tendo no setor, né? O Fernando vai fazer a introdução para a gente agora, com o momento oracional, e logo depois a gente dá início às dúvidas e às perguntas que o pessoal encaminhou para a gente no chat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Deus, em nome do Senhor, pedimos a Ti a graça do batismo do Espírito Santo, para que esta live seja uma live onde possamos, Senhor, levar a informação com clareza, que o Senhor nos conceda neste batismo do Espírito, palavra de ciência, palavra de sabedoria, para que possamos, juntos dos nossos irmãos, que essa live seja atingir os corações daqueles que estão, Senhor Jesus, ao teu serviço, que estão no seu chamado, Senhor, nós te louvamos e te bendecemos. E nos entregamos, Senhor, em tuas mãos. A evangelização a um grau, a um nível superior. Por isso, pedimos a graça do Espírito Santo sobre todos nós, sobre aqueles que estão ao vivo conosco, sobre todos aqueles que assistirão depois desta live, que o Senhor conceda a efusão do Espírito Santo. Ori cantará Clamaria, chama lá, clamaria, que te larahara, chama lá, clamaria, que te larahara, chama lá, clamaria, que te larahara, chama lá, clamaria, chama lá, clamaria, que te larahara, chama lá, clamaria, que te larahara, chama lá, clamaria. Shamala Clamaradida Catrahara 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 Shamala Clamaradida Shamala Clamaradida Catrahara Shamala Clamaradida Catrahara Shamala Clamaradida Catrahara Shamala Clamaradida Catrahara Shamala Clamaradida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, pela renovação. Jesus. Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Muito obrigado. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque o Senhor está conosco. Te louvo e te bendigo, Senhor Jesus. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Como é, princípio, agora e sempre. Amém. Olá, meus irmãos carismáticos, família carismática da Diocese de São Miguel Paulista. Que alegria estar com vocês nessa live. Uma live, né, para a gente tirar dúvidas em relação ao DF e também algumas dúvidas, né, em relação a esse tempo que o senhor tem preparado para nós, de formação, o que pode, o que não pode, onde vai ter, onde não vai ter. Então, seja muito bem-vindo a essa live aqui. Eu, com muita alegria, já estivemos juntos hoje, né, nós, eu com os coordenadores, com a diretoria, com os coordenadores do grupo de oração, no encontro pela manhã, e foi tremendo, irmão, foi tremendo. Porque essa live também, mesmo sendo uma live informativa, seja uma live tremenda na unção do Espírito Santo. Acho que podemos começar. Rei, quer falar alguma coisa, Rosa? Então, eu estou com as perguntas que o pessoal deixou para a gente aqui no Instagram, né? A gente está ainda 9 pessoas, acho que a gente pode esperar um pouquinho, se você quiser, falando mais um pouquinho do encontro, como foi hoje, até o pessoal ir entrando, e aí quando for umas 8h10, acho que já dá tempo do pessoal entrar totalmente e a gente começa a fazer as perguntas. Vai ficar gravada a live, né? Mas acho que é importante a gente ter um pouquinho mais de pessoas. Não, então, entrando aos pouquinhos. O encontro diocesano indicou para coordenadores, né, de oração foi uma bênção, né, levamos ali a palavra de Marcos, capítulo 14, a negação de Pedro, e o tema central dessa pregação e do encontro foi
o reconhecimento daquela serva, daquela criada, né? Que reconhece o filho como discípulo de Jesus ao fixar o olhar dele. E ali nós discorremos a pregação e os irmãos precisam olhar para nós e nos reconhecer como discípulos de Cristo, né? Foi um momento de oração forte, muito poderosa. Depois tivemos ali um momento com a cruz, onde todos os coordenadores vieram até a cruz, né? E ali colocaram a sua vida, a música ministrada, aquela música do Frei Gilson, né? Não, filho de Jonas, tu me amas. E foi uma música que norteou ali o momento oracional do nosso encontro, né? E foi ótimo, né? Saber que Jesus não desiste de nós, que a nossa coordenação ela é uma coordenação que o Senhor confiou com autoridade. E falamos muito, né? Para que daqui a 1 ano e meio, quando tivermos aí as eleições para coordenadores de grupos de oração, os irmãos que se colocarão à disposição depende muito de nós, como nós nos comportamos, né, diante da coordenação. Se eu sou um coordenador que só reclama, muito dificilmente alguém vai se candidatar a ser coordenador de grupo de oração, de setor, de região e até de ministério, e até mesmo dar o nome, né, para ser o futuro presidente aí do movimento. Então, nós temos que abraçar essa coordenação com autoridade, com poder, com vigor, porque o resto o Senhor faz. Então, o nosso encontro ele foi norteado das 7h30 ao meio-dia. Hoje passou um pouco de tempo, né? Foi norteado por essa palavra. Tivemos também, né? A grande verdade é que nós abrimos o encontro com café da manhã top, né, meninas? Muito bom, Fê, foi maravilhoso mesmo, foi tremendo. Acho que o encontro, no momento da cruz mesmo ali, cada coordenador foi muito tocado, santificado e edificado, né? Para a glória do Senhor, foi um momento muito forte. Eu mesma fui muito tocada. Então, louvado seja Deus por tudo isso. Então, já demos um tempinho, né, para as pessoas que poderiam aí ainda estar entrando. E nós recebemos algumas perguntas no chat e ontem também no conselho tivemos algumas perguntas. Então, eu vou fazendo as perguntas e aí vocês vão respondendo conforme acharem melhor, ou você ou a Rosa, tá? Primeira pergunta foi: faço a formação básica, qual ministério eu devo participar no EDF? Legal. Então, o primeiro ministério que você não deve se inscrever é o de Ministério de Formação. Por quê? O Ministério de Formação ele é só para aqueles irmãos que já exercem ou sentem no coração chamado para exercer o Ministério de Formação. Eles que já passaram pelo módulo pragmático, né, seminário de vida, introdução à experiência de oração, aqueles que já incluíram o módulo básico de formação humana, né? Então, esses irmãos que já findaram esse processo de formação e sentem no coração o desejo de ser um formador, esse sim, ele pode ir lá e se inscrever. Você que está ainda no processo do módulo básico, primeira, segunda, terceira apostila, qual é o ministério que você deve se inscrever? O ministério de essência, né? O ministério ao qual você foi chamado. Então, se você foi chamado para o ministério de intercessão, você vai e se inscreve para o workshop de intercessão. Assim também o pregador, assim também o músico, tá bom? Maravilha, Fê. A segunda pergunta é: qual a idade mínima para participar do Ministério Jovem? Tem idade mínima? Oi, gente, boa noite. Pode responder, Fê. Pode ir lá, Rosa. Não, pode ir. Gente, a idade mínima para o Ministério Jovem é 15 anos. Tá? 15 anos para participar do Ministério Jovem, até os 14 deve participar do Ministério das Crianças e do Adolescente, tá bom? Então, a partir de 15 anos já pode estar indo pro Ministério Jovem.
Maravilha, Rosa, muito obrigada. A terceira pergunta: posso participar de um workshop no sábado e outro workshop no domingo? Vamos lá. Não. Por quê? Porque os workshops, gente, eles têm início, meio e fim. Então, assim, nós trazemos todo o conteúdo lá do início, né? Óbvio que não dá para aplicar todo o conteúdo no EDF, né? Nós estamos, até por conta do tempo, mas ele é preparado com início, meio e fim. Então, se você vem para o Ministério de Pregação, por exemplo, no sábado, e aí no domingo você quer participar do Ministério de Intercessão, o que acontece? Você vai ficar incompleto com os dois, né? Não tem sentido. Então, dedica-se ao teu ministério. Então, se o teu ministério é pregação, você fica os 2 dias no Ministério de Pregação, tá bom? E assim sucessivamente com os outros irmãos com seus ministérios. Muito bom. A próxima, qual o valor da taxa de inscrição? A taxa de inscrição é R$ 15. Porém, nessa taxa que nós utilizamos o sistema, ele tem uma cobrança. E essa cobrança é um valor pequeno, tá? Que você vai pagar se você for encomendar camisetas, almoço, o café, tá bom? Então, você vai ver lá na hora que você for fazer a sua inscrição, que vai dar o valor um pouquinho maior do que os R$ 15, tá? Mas é por causa da taxa do sistema que nós utilizamos, tá bom? É isso. E Quer é importante acrescentar, Fê? Sim, é importante falar, né, Rosa, que o sistema que nós utilizamos para inscrições é o sistema do Agenda Católica. Ele é um sistema gratuito, mas a partir do momento. Então, por exemplo, se eu for fazer um evento gratuito, não vai cobrar nada, mas ele me dá todas Uhum. as informações necessárias de cada inscrito, né, com nome, quando se inscreveu, para a gente ter ali a base. A partir do momento que eu cobro o evento, ele também me cobra uma taxa. Então é justo, né, que isso aconteça, porque a gente praticamente já usa o sistema de graça. Então, a taxa que eles cobram é a manutenção do sistema, tá, gente? Então, não reclamem a hora que vocês forem lá fazer a inscrição. Aí você vai escolher o combo, você vai ver que vai dar um valor a mais. Essa taxa a mais não é da renovação carismática, é do sistema Agenda Católica, tá bom? Muito Isso aí. bom. Agora, a outra pergunta: até quando vão as inscrições para o EDF? As inscrições elas vão até o dia 16 de março. Então, irmão, você tem uma. Por que até o dia 16? Você vai poder se inscrever até o dia? Claro que vai, se tiver vaga dentro do seu workshop. Mas até o dia 16, nós precisamos do maior número de inscritos. Por quê? Porque a gente precisa encomendar o almoço de sábado, o almoço de domingo, a gente precisa preparar o café, tá bom? Que vai ser vendido, obviamente. Então, até o dia 16, eu preciso mandar a lista para a empresa que vai preparar o marmitex. Eu não consigo esticar esse prazo, por quê? Porque senão ela não tem tempo hábil para correr atrás aí dos ingredientes para marmita, fica muito corrido. E aí, tudo que é feito com correria, você sabe que vai ficar bom, né? Então, dia 16 é o prazo máximo para aqueles irmãos que querem almoçar, né, tomar café dentro do EDF, tá? Então, nós vamos providenciar as marmitas, como foi no ano passado. Então, você vai ficar sentadinho lá, a marmita vai chegar com o seu nome, onde você vai retirar. A partir do dia 17, que é terça-feira que vem, sem ter essa na outra, que já é a semana do encontro, eu posso me inscrever? Sim, você deve se inscrever. Porém, o almoço, o café, não, você não vai ter. Você vai ter que almoçar ali na região que é perto da sede, né? Essa escola. Você vai numa padaria, tem lanchonete, tem restaurante ali.
Você só não vai poder usufruir da marmita, né, que nós estamos vendendo. Aí no dia, se você chegar lá no colégio e tiver vaga para aquele workshop que você quer, você vai poder se inscrever na hora, sim, e participar normalmente, tá bom? Então, dia 16 é o prazo limite para você fechar a inscrição com o almoço do sábado e do domingo. Muito bom, Fê. E aproveitando, eles perguntaram também se ainda tem vaga em todos os workshops ou quais workshops que ainda estão com vagas disponíveis. Pode responder, Fê, por favor. Nós temos vagas ainda em todos os workshops, tá bom? Então, os mais concorridos sempre são quais? Cura e libertação. Por isso que nós sempre disponibilizamos maiores espaços do colégio para esses dois ministérios. Então, intercessão, por exemplo, vai ficar lá no anfiteatro. Cabe mais de 100 pessoas lá, né? Cura e libertação vai ficar ali no palco central, onde vai ser a quadra. Ali cabe mais de 300, 400 pessoas. Então, normalmente, a gente não tem dor de cabeça com esses ministérios. Porém, os demais ministérios, pregação, músicas de arte, né, comunicação, entre outros, a vaga limite é 50 inscritos. Então, corre, porque se você não correr, você vai ficar de fora. Por que 50 inscritos, Fernando? Porque nós vamos utilizar as salas de aula. As salas de aula do colégio público cabem em torno de 40, 45 pessoas. A gente vai dar uma apertadinha para caber 50. Mais 50 pessoas, aí já fica um ambiente confortável, né? Imagine a gente 2 dias sentados ali, né, aprendendo, mas todo mundo apertadinho. Imagina se tiver um calor. Então, 50 é o limite máximo, né, para pura libertação e intercessão, né? Então, ó, nós temos vagas para todos os ministérios ainda. Eu acredito piamente, em nome de Jesus, que essa semana a gente fecha todas as vagas para esses ministérios. Pregação, MMA, Universidade de Nevada, Ministério Jovem, Ministério de Família, Ministério Crianças e Adolescentes. E esqueci de algum? Acho que falei todos, né? Promoção humana, ou carinho. Comunicação. Comunicação! Me ajuda. Estava aqui na ponta da língua a comunicação. Vamos lá, então. Muito bom, Fê. A próxima pergunta: quem tem criança de 1 ano pode levar? Escutou a pergunta? Ouvi. Sim, pode levar. Nós teremos o espaço Kids, tá? O pessoal do Ministério das Crianças estão preparando aí um lugar especial para acolher os pequenos, tá? Então você pode levar, sim, com certeza que vai ter um pessoal lá para estar tomando conta deles, tá bom? Enquanto nós estaremos participando do evento para os adultos, as crianças estarão sendo cuidadas e evangelizadas pelas pessoas que já estão sendo preparadas para trabalhar nesse evento do EDF, tá bom? Então pode levar, sim, à vontade. Serão bem-vindas. Sim. A próxima é muito parecida, né? Para quem não tem nenhuma formação, parecida com a primeira. Pode fazer essa? É uma pessoa que está começando agora na renovação, ainda não vai começar a fazer parte de grupo de oração. Essa pergunta veio direto do Instagram para a gente. Legal. Irmãos, o EDF, vamos lá, Encontro Diocesano de Formação. Ele é uma réplica ali do que acontece no ENA. Então, as portas estão abertas. Se você está começando aí no grupo de oração, seja muito bem-vindo. Ah, mas em qual workshop eu me inscrevo?
naquele que você sente no coração que de fato um dia se tornará o teu ministério. Eu acredito muito naquilo. Quando eu entro num grupo de oração pela primeira vez, e eu vejo lá o pessoal da música, eu vejo o pessoal da acolhida, eu vejo o pessoal que vai para pregar, que está cantando, sempre bate no nosso coração, caramba, eu tenho vontade de cantar, né? Eu tenho vontade de pregar. Então, você tem vontade, sente já no coração, você vai para aquele ministério que mais te atraiu. Quer dizer que vai ser o seu ministério daqui a um tempo? Não. Pode ser que, com o caminhar no grupo de oração, você vá discernindo que o teu ministério não é aquele. Ah, então eu perdi tempo? Claro que não. Você deu tempo. Você vai estar sendo formado. Entendeu? Muito bom. A próxima são as perguntas agora do chat, tá? De hoje. E quando se participa de mais, né, de um ministério, qual fazer? Bom, neste caso, você vai fazer a sua formação, o seu workshop, daquele que é o seu ministério mesmo, tá? Porque às vezes você participa de 2 ministérios, mas você tem lá o seu ministério de essência. Então, eu, por exemplo, meu ministério de essência ali, do meu chamado é intercessão. Então, eu vou participar do meu ministério de intercessão. Agora, se eu tiver um outro cargo, vamos dizer assim, né, dentro, aí eu vou participar daquele que eu estou exercendo no momento. Então, o meu ministério é intercessão. Porém, se eu estou como coordenadora do grupo de oração, por exemplo, eu vou participar do ministério de grupo dos coordenadores, tá? Não posso participar do intercessão. Então, no momento, eu vou fazer aquele que é o meu chamado no momento, tá? Então, eu vou deixar a intercessão de lado e vou fazer o workshop do coordenador de grupo de oração. Ah, mas eu sou coordenador de grupo de oração, mas eu sou do MOCLE. Então, qual que eu devo fazer? Vou fazer do coordenador de grupo de oração, porque é aquele serviço que eu estou exercendo no momento, né? Então, é isso que eu tenho que fazer. Agora, se eu participo de 2, por exemplo, e eu não tenho um cargo, vamos dizer assim, aí eu vou participar daquele que é o meu chamado. Se eu já tenho, então no momento eu tenho que participar daquele o qual eu estou exercendo. Até um exemplo, né? Eu vi essa semana passada o pessoal falando, mas eu sou intercessora e eu fui para o EDF, para o ENF e participei do, do workshop de do MOCLE. Só que eu participo de um outro ministério, tenho outro cargo. Eu falei, então você deveria ter ido, né, para o que você está exercendo agora. Aí, quando você terminar a sua missão, aí você vai participar do MOCLE novamente. Tá? Então, sempre ter isso em mente. Se você tem um cargo ali naquele momento, no caso hoje, você vai participar daquele que você está exercendo hoje, tá bom? Para você poder exercer melhor aquilo que você está fazendo hoje. Aí depois você vai para o seu ministério de essência. E lembrando que você tem que participar, como o Fernando falou, os 2 dias. Então, se eu sou coordenador de grupo de oração, se eu sou da comunicação, do Ministério Jovem, eu tenho que participar do workshop os 2 dias. Não posso participar um dia em um e outro dia no outro, tá bom? Que a minha formação vai ficar pela metade. Participo os 2 dias do mesmo workshop. Bem Importante lembrado, falar, né, Rosa? Paula? As pessoas que não conseguem, trabalham no sábado, né, de manhã. Então eu não vou poder fazer. Não, você que tem essa responsabilidade. Eu trabalho no sábado, então eu não vou poder ir no domingo. Sim, você pode, né? São 2 coisas diferentes. A gente não quer que a pessoa participe de 2 ministérios dentro do IDF. Ela se dedica àquele. Agora, você que trabalha, que só pode ir meio período lá no sábado, meio período no domingo, ou vice-versa, você deve se inscrever e deve participar.
Agora nós recebemos também uma pergunta aqui do chat da Fátima. Para quem está no módulo básico e ainda não tem ministério, qual ministério posso fazer minha inscrição? Também é bem parecida, né, com a pergunta que nós recebemos quase agora. Mas se quiser acrescentar alguma coisa. A gente respondeu, né? Mas vamos. Isso. Você que está iniciando o módulo básico, já está fazendo, né? O único ministério que você não pode participar é o de formação, de formadores. Por quê? Porque ali já para pessoas que já fizeram o módulo mágico, completo, já fizeram o módulo básico, já estão aptas, né, para no futuro exercer o ministério de formação. Então qual que eu posso ir? Você pode ir naquele que você foi chamado. Então, se o seu chamado é pregação, se inscreva lá no ministério de pregação. Se o seu chamado... É interessante porque meu amigo Gigi, né, o filho, que ele está na live, ele começou agora o módulo básico, né? Ele começou a frequentar o grupo de oração há pouco tempo, há 6 meses, e já está lá fazendo o módulo, já fez a formação na Zoom, vai iniciar o módulo básico, e ele já tem claro que o chamado dele é pregação. Ele até me perguntou, Fernando, estou aqui fazendo a inscrição, qual o ministério? É o de formação que eu coloco? Né? O ministério que você coloca é o de pregação, esse é o seu chamado. Lá na frente, no futuro, se você seja chamado para ser um formador, aí você vai para o Ministério de Formação. Amém? Então, o Ministério de Formação é só para quem já é formador, para quem já tem ali o módulo básico concluído, o módulo querimático, porque a pessoa já está apta para ingressar futuramente com autorização do Robert, lógico, né? Teremos até formação para formadores aí em breve, para a gente preparar novos formadores de aplicação. E daqui a pouquinho o Robert vai estar com a gente também para falar um pouquinho sobre as formações. Agora, nesse momento, a Fernanda também encaminhou para a gente, Paz e Fogo, o grupo do qual participava fechou. Estou em oração buscando discernimento no Senhor onde ir. Posso fazer? Qual workshop? Bom, nesse caso, qual que é o seu ministério? Né? O quão você servia dentro do seu grupo de oração? Então, se você servia dentro do seu grupo de oração na intercessão, por exemplo, você vai, e o seu chamado, a sua formação é intercessão, um exemplo, ou então você vai para o ministério da intercessão, tá? Então, primeiro você precisa ver qual que é o seu chamado e o seu ministério dentro da RCC, né? Dentro do grupo de oração que você participava, para você poder se inscrever no workshop correto, tá bom? Porque apesar do seu grupo de oração ter fechado, mas você tem lá o seu ministério. Então, aí você pode se inscrever dentro do seu próprio ministério mesmo, tá bom? Quer acrescentar, Fê? Eu acho que é isso, né? Se você já exercia lá, como a Rosa falou, um ministério, vai para ele. Mas eu ainda não tinha um ministério definido. É aquilo que eu falei anteriormente. Então, qual que é o ministério que te atrai, né? Que você sente o seu coração queimar, né? Nossa, eu queria ser um intercessor. Você vai, corre lá, workshop de intercessão. Bom, eu acho que é isso aqui sobre formação sobre EDF, né? Coloquei aqui, não temos mais dúvidas por enquanto. Deixa eu ver se o Robert já está pronto aqui para nos ajudar. Bom, gente, enquanto isso, então vamos dando algumas informações do EDF. Então, aonde fica o colégio que nós vamos fazer? Isso. Então, o colégio, irmão, fica ali perto da sede, na verdade, ele é na rua ao lado da sede, né? Mas ele pega ali a rua da sede, que é a rua Maciel Monteiro, aquele colégio bem farol de esquina, Escola Maria Augusta de Ávila. Fernando, do metrô dá quanto tempo, gente? Do metrô até lá dá 5 a 10 minutos, depende aí o seu passo, né? Tem uma ladeira bem vultuosa ali, então depende, né? Mas entre 5 e 10 minutos andando, você chega muito perto mesmo, tá bom?
Ah, mas se eu quiser ir de lotação lá no metrô Arthur tem? Sim, lá no metrô Arthur Alvim tem a lotação Shopping Canduva, que você pode pegar, tá bom? Como que você busca a informação? Tem 2 Shopping Canduva lá. Tem um que vai pela Coab 1, que dá a volta lá, por trás não é essa. Você pergunta qual lotação que vai para o Shopping Canduva, que passa na Maciel Monteiro, tá bom? E a lotação vai te deixar no ponto de frente do colégio, tá? Que mais? O almoço, né? Óbvio, será servido ali, tá dentro do colégio, tem lá um lugar reservado para você almoçar. Você que vem de carro, tem estacionamento? Não, não tem. O estacionamento que nós temos no colégio, ele é pequeno, então ele vai ficar para os pregadores, tá bom? Que vêm, né, de outras dioceses, para pregar, vai ficar para os padres e vai ficar para o pessoal que sempre está vindo carregar, né, algum equipamento. Ah, então vou pôr o carro aonde? Ali na rua do colégio, é uma rua com muita vaga de carro. A rua também lateral, que não é uma monteira paralela, vai costas do colégio. É uma rua, tem residência só de um lado, então na calçada mesmo do colégio tem bastante vaga de carro. Vai ter alguém para cuidar do carro, sim, nós estamos contratando, né? Um rapaz que está ali olhando os carros durante todo o dia para te dar segurança, aí que o veículo seja danificado, seja furtado ali na hora. Muito bom. Recebemos agora uma pergunta bem quentinha. Terá micro-ondas? Pode ter marmita? Como que vai funcionar? Pode sim. Nós teremos o micro-ondas, né? Então, se a pessoa quiser levar a sua alimentação, né, de casa, pode levar normalmente, que nós teremos o micro-ondas para estar esquentando essas marmitas, tá bom? Pode ficar tranquilo. E até é importante, né, Rosa, a gente usar bem a inscrição. A inscrição é R$ 15, então, se você não quer gastar com dinheiro lá no IDF, você paga somente a inscrição. Irmãos, a inscrição é um valor bem irrisório, R$ 15. E esse dinheiro, na verdade, serve para a gente pagar os pregadores que vêm, né? Então, tem os irmãos que vêm de outras dioceses. Então, o seu poderíamos fazer de graça, poderíamos, mas geraria um custo maior do movimento, né? E o movimento não está com dinheiro sobrando. Então, R$ 15, gente. Você vai lá, só quero me inscrever. Você tem a opção só da inscrição, tá bom? Importante é que a gente gasta R$ 15 tão fácil, né, Rosa? Sim, Ver aqui, 15 exatamente. fora. Então, Sim. é um investimento. Eu não gosto de usar muito essa palavra, né? Muitos irmãos católicos têm usado isso, né? Para os retiros, para os eventos. É um investimento, né? Eu não acho que ela é mais para o âmbito profissional aí. Mas não deixa de ser, né? Você está pegando R$ 15 para passar 2 dias, né? Um final de semana, se formando. Sim, exatamente. É uma formação que são 2 dias que você vai estar ali bebendo, né, da graça, se formando, com toda a estrutura pronta ali para vocês, que nós estamos preparando com todo carinho, né? Então, assim, é importante você reservar esses 2 dias com o seu grupo de oração, né? Eu sempre falo que você, coordenador, leve o seu grupo de oração para o EDF. Convide os seus irmãos, incentive, vai junto, sabe? Marca no mesmo horário para ir todo mundo junto. Isso é muito importante, porque é aquela coisa, né? Onde o pastor está, as ovelhas também estarão. Então, reserve esses 2 dias para você levar o seu grupo de oração para a formação, que você vai ver a diferença que faz no seu dia a dia, no seu grupo de oração, depois que eles forem participar dessas formações do EDF. Então, são 2 dias, assim, maravilhosos, que vocês vão falar assim, gente, como que eu perdi esses anos anteriores?
O nosso irmão também, Sidney, deixou aqui até uma dica de lotação para pegar, para descer ali no terceiro ponto, em frente ao colégio, a lotação 3791/10. Obrigada, Sidney, também, né, pela informação. Depois a gente vai colocar também mais para frente. Acho que é o Sidney Silva. Ele mesmo. Está aqui com a gente a Lúcia, tem a Núbia, João, Tom, Fátima, Cleuto, Aigar, a Marli, Fernanda. Tem bastante gente aqui, né, com a graça de Deus aqui nos acompanhando. Vou adicionar agora também o Robert, ele vai trazer um pouquinho para a gente sobre as dúvidas de formação, né, um pouquinho do que a gente está vivendo nesse momento que o estadual nos pede em relação às formações, né, em dia. Robert, deixa eu só adicionar aqui o palco. Boa noite, Robert, seja bem-vindo. A paz de Jesus. Peraí, tá silêncio, tá mudo. Pera só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Agora sim? Agora sim. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Fernando, um prazer estar com vocês. Rosa, Renata, obrigada pela oportunidade, né? O que eu falo, assim, eu estou muito feliz com o movimento da Renovação Carismática Católica na Diocese de São Miguel Paulista. Ela está vivendo uns novos tempos, um tempo de atender o chamado do pastor, né? E com a graça de Deus e a unção do Espírito, e com o pastoreiro do Fernando, né, com essa liberdade, essa moção do Espírito que ele tem nos dado, o Ministério de Formação ele tem agora cada vez mais mostrado, né, qual que é a sua prioridade, né, a levar a conhecimento, levar aos nossos irmãos, coordenadores de grupo de oração, levar aos nossos servos, né, a estar diante dessas formações que às vezes elas passam tão despercebidas, né? Mas o Espírito cada vez mais ele vem demonstrando a importância dos ministérios, principalmente aqui do Ministério de Formação, né? Eu tenho que agradecer muito pelo dom da vida do Fê, que ele me falava desde o princípio lá do ano 2025, né? Falou assim, Robert, as meninas dos olhos da diocese aqui da RCC vai ser o Ministério de Formação. E com a graça de Deus nós estamos aqui, um trabalho muito, muito bonito, né, que nós estamos realizando no ano 2025, e com a graça de Deus já, agora no início do ano 2026, e com as formações. Travou o Robert? Travou, Robert. Robert travou. Oi. Voltou. Pode Voltou? falar. Voltou. Então, com a graça de Deus, né, as formações humanas, da formação humanas, né, que ela é o princípio ali do início do módulo básico, né, com a graça de Deus. Nós temos o Ministério de Formação, ele tem o primeiro, o querigmático, né, que são as 3 apostilas ali do querigma, né, introdução aos dons, seminário de vida, né. E após essas 3 formações, na qual que, graças a Deus, estão sendo bem absorvidas assim pelos coordenadores de região e setor, elas vêm para o Ministério de Formação, na qual se inicia esse processo de formação. E a primeira formação que nós temos é a de formação humanas, né? Robert, mas por que essa formação tem que ser feita a nível de retiro? Literalmente, meu irmão, porque ela não é uma formação, ela é uma vivência, que na qual todos os irmãos que puderam fazer essa formação, eu falo, meu irmão, nada é melhor do que você testemunhar o que você passou aqui. É você se preparar com zelo, com carinho e com afeto para servir ao Senhor, para estar diante dessa missão, né? Para estar ali de livre acesso, na qual você tem um encontro consigo mesmo, né? De entender quem é você na presença do Espírito, como que nós podemos ter essa intimidade com o Senhor. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, essa formação humana, ela vem exatamente trabalhar esse sentido, né? Ah, mas, Robert, ela não era feita a nível de retiro? Mas por que eles nem fez retiro? Meus irmãos, eu penso assim, que todas as emoções que nossa nacional, nosso estado,
nosso coordenador diocesano nos passa, nós temos que cumprir, porque aquilo foi orado, foi rezado, foi pedido para fazer daquela forma, né? E com a graça de Deus, nós estamos aqui cada vez mais, o grupo crescendo cada vez mais. O último final de semana, nós tivemos mais de 110 pessoas aqui na Diocese de São Miguel Paulista fazendo a formação humanas e se preparando para iniciar o módulo básico, né? Esse alicerce, tanto que o Mauro Lúcio falava no ENF agora de 2026, nós precisamos ter alicerces fortes, saber o que nós estamos falando, baseados nas escrituras, nos documentos, em tudo aquilo que o Senhor, em todo o material que o Senhor nos revelou para o movimento da renovação carismática católica. Nós chegamos num princípio que nós não podemos mais aceitar coisas que, mas fulano disse, que não, nós estamos aqui sim, baseado em documentos, baseado em emoções, baseado em nortes, né, que os nossos irmãos e irmãs, durante esses anos, rezaram e cada vez mais eles trazem próximo da gente. E com muita alegria, né, nós fizemos e estamos aqui iniciando agora na região de São Miguel Paulista, na Diocese de São Miguel Paulista, 4 polos, né? Nós vamos ter 4 polos em 4 regiões, Itaquera, Goianazes, São Miguel e Itaim. Isso é uma graça de Deus, uma graça. Nós tivemos um olhar preocupante do nosso coordenador diocesano, Robert. Nós temos irmãos que estão nos ministérios específicos e não têm formação. E agora, irmão, o que nós vamos fazer? Não, sim, graças a Deus, deu discernimento para o Fernando, rezamos, conversamos com o núcleo de formação e conseguimos atribuir a formação dos ministérios específicos. Ou seja, nós estamos extremamente obedientes àquilo que o Senhor nos quer. Em preparo do Ministério do Workshop de formação do EDF, eu revi novamente as formações que nós ouvimos lá, né? Nós temos pressa, muita pressa, para resolver aquilo que precisa ser resolvido para ontem. Sabemos que nossos grupos de orações estão passando por muitas dificuldades, muitas tempestades, muitos sacerdotes desacreditados dos movimentos. Mas, assim, com aquilo que o Espírito Santo vem nos colocar, nos direcionar, ele vem mostrar para a gente que, com o ensinamento, com a formação, e só com a obediência daquilo que tem que ser feito no tempo certo, as coisas vão dar certo. Eu rezava muito com uma moção que o Padre Bruno deu lá no ENF. O Padre Bruno, ele falava, né, na questão de como é que é o processo, por que nós temos que ver o processo. Ali, meus olhos encheu de lágrimas, o Senhor me tocou profundamente, mostrou a minha mãe, numa visão assim, muito simples, de um processo de fazer um bolo. Para fazer um bolo. Minha mãe fazendo aquele bolo de fim de tarde para tomar com um cafezinho. Nós precisamos ter a forma, nós precisamos ter o fermento, a farinha de trigo, nós precisamos tudo que ser colocado na medida certa, na medida correta. E ali o Senhor foi me mostrando aquele cuidado da mãe, não querer colocar o bolo lá na batedeira e para colocar bater de qualquer jeito, mas ela queria pôr a mão ali e no ingrediente, sentir ali a cada momento, a cada situação. E ali o Espírito Santo estava me mostrando que o Ministério de Formação ele precisa colocar a mão nesses irmãos, nessas irmãs, em cuidar, em zelar, mas sim saber o tempo correto de cada um, né? Que nem desse bolo. Se coloca muito tempo no fogo, ele queima. Se eu colocar muito fermento, ele vai crescer demais, vai vazar da forma. Eu preciso da forma para se colocar todos os ingredientes, tudo respeitando o seu devido processo. E graças a Deus é isso que o Ministério de Formação tem feito. Respeitado o processo, respeitado aquilo que os nossos irmãos nacional, estadual e o nosso coordenador diocesano tem nos colocado. Com a graça de Deus, nós vamos abrir agora, passando o EDF, a formação de formadores, meus irmãos, vocês que estão tendo um chamado para se formar, ser pais espirituais, que o formador ele é um pai espiritual, ele vai cuidar, ele vai zelar, ele vai formar, ele vai forjar a cada irmão e cada irmã para ser discípulos. É isso que nós somos convidados, a ser discípulos evangelizadores. Né? E com a graça de Deus nós vamos conseguir. Mas também nós temos também com a graça de Deus uma formação que faz muito tempo que não acontece, a formação para coordenadores de grupo de oração. Nós vamos ter hoje agora formadores para coordenadores de grupo de oração e formadores de núcleo de serviço. Todo grupo de oração precisa ter um núcleo de serviço, porque
Coitado do coordenador, né? É muita coisa para ele fazer, ele reza, ele prega, ele organiza, ele faz tudo, ele precisa de estrutura, ele precisa de pessoas que alicercem ele nesse momento tão dificultoso, né? Ou nesse momento de muito trabalho, né? Nós temos os nossos irmãos do grupo, o nosso coordenador do grupo de oração que não faz tudo, eles fazem tudo, mas nós precisamos dar essa formação para esse irmão, falar assim, irmão, você tá certo, mas com a graça de Deus vai dar mais certo ainda, porque agora nós vamos conseguir dar uma formação consistente, né? E com a graça de Deus, as formações também humanas, elas vão ser a nível de retiro do módulo básico, nós pretendemos levar a nível setoriais, com a graça de Deus, aos poucos o Ministério de Formação que puder contribuir, visitar todos os grupos de orações, dos 91 que seja, mas nós precisamos de você, irmão e irmã, que está assistindo essa live agora. Fala assim, será que eu vou ser um coordenador do grupo de oração? Será que eu estou bem formado? Te questione, faça esse questionamento agora. Ah, mas faz 10 anos que eu fiz a minha formação. Aí vem uma inspiração, uma moção. O que nós celebramos toda a Santa Missa? A renovação do sacrifício pascal. Se o sacrifício ele precisa ser renovado, imagine o nosso ministério. Nós precisamos passar por esse renovo, por essa reciclagem, por essa atualização. Nós precisamos sempre estar atualizados no que a diocese nos pede, o que a nacional nos pede, o que o movimento nos pede. E o que os nossos sacerdotes também. Muitos sacerdotes ficaram desacreditados com o movimento. Mas por quê? Eles precisam enxergar esse olhar evangelizador, essa vontade de querer abraçar o movimento. Assim, eu sou do movimento, padre. Eu só preciso da sua bênção. Porque nós temos da ciência que nós dependemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, porque unidos somos mais fortes. E meus irmãos e minhas irmãs, então, desde já eu já agradeço, né? Faça a sua inscrição no EDF, faça a sua inscrição e estamos aqui para poder sermos mais fortes, meus irmãos. Com a graça de Deus, nós somos mais. Amém. E a gente já consegue ver os frutos. Olha, o Tom colocou aqui, formação de Humanas 1 foi transformador no meu chamado, com esse irmão no final de semana passada. Então, louvado seja Deus, a gente já consegue ver os frutos. Temos perguntas também, Robert, para você, até mesmo se o Fernando e a Rosa quiserem complementar, tá bom? A primeira aqui, o retiro de formação Humanas 2, já tem data? Meus irmãos, minhas irmãs, é uma ansiedade muito grande. Eu falo que é muito gostoso ver isso. Eu falo assim que hoje eu vejo a felicidade que o Senhor me escolheu para estar à frente desse ministério, porque eu aprendo cada vez mais e amar aquilo, né? Nós não temos data ainda definida, porque a formação Humanas 2, como é que ela acontece? Ela precisa se encerrar, porque assim, se inicia na formação Humanas 1, né? Aí nós vamos vivenciar as 6 apostilas, identidade, o Senhorio de Jesus, grupo de oração e todas as outras apostilas, né? Finalizando com a igreja, depois assim, aí nós temos a formação Humanas 2, tá? Ah, irmão, então quer dizer que eu fiz a formação Humanas 1, eu preciso fazer outras 6 apostilas? Sim, meu irmão. Isso só foi início de falar assim, ó, eis-me aqui. Foi o chamado que nós conversamos, foi o que o Senhor revelou lá para aquele dia, né, diferente do Santíssimo. Eis-me aqui, Senhor, faça-se minha tua vontade, né? Então, conforme for caminhando, completando as 6 apostilas, né, as 6 apostilas, no término se faz a Humanas 2. Temos uma provisão, sim, de fazer a formação Humanas 2 para esse povo que já está, esses irmãos e irmãs que estão já nos módulos básicos atuais, né, de provavelmente lá para agosto acontecer a primeira formação Humanas 2 de 2026. Quem vai poder fazer? Somente quem concluiu o módulo básico. Essa formação, Robert, mas eu fiz a Humanas 1, quero fazer a Humanas 2. Irmão, você pode fazer. É que nem eu falei assim, a gente não pode falar, irmão, você não pode participar dessa formação. A formação é para isso, é formar, é conhecimento, beber da água, beber da graça, né? Mas enquanto processo formativo do módulo básico, ela é válida a partir do momento que você faz a 1, vive as 6 apostilas e faz a 2. Aí você fala assim, irmão, você já tem um módulo básico, você construiu o seu alicerce, aí você tem um direcionamento dos ministérios específicos, porque você vai estar consolidado, cheio do Espírito Santo, para estar dentro dos ministérios ali, no Ministério do MOCLE, no Ministério da Comunicação, enfim, onde que Deus tocar no coração, na intercessão e como tantos outros dos nossos ministérios. Amém?
Amém. E aí, para quem perdeu a formação de Humanas 1, terá outra formação esse ano de Humanas 1 ou agora só o ano que vem? Não. Eu falei assim, comento muito com o Fernando. Graças a Deus nós temos um núcleo muito forte. Nosso núcleo está muito forte, muito consistente no Senhor. Nós temos agora uma previsão. Nós tínhamos a previsão para fazer em agosto, né? Mas com uma docilidade do Espírito Santo, o Fernando ele foi tocado e me perguntou, Robert, qual a possibilidade de nós fazermos esse retiro em uma outra data? Eu falei, Fê, nós estamos aqui para poder seguir o que você pedir, o que você solicitar para a gente, meu irmão. Se precisar uma para amanhã, com amanhã nós teremos, mas se precisar uma para... Então, irmão, nós estamos aqui à disposição da coordenação diocesana. Mas com a graça de Deus nós podemos falar sim, né, dia 6 e 7 de setembro, com uma moção muito assim, sabe, ímpar, que eu falei, nossa, Fernando, isso tocou profundamente no meu coração. Por que dia 6 e 7? 6 é um domingo, mas 7 é um feriado nacional, dia 7 de setembro, para os irmãos que trabalham, para aqueles irmãos que são impossibilitados de fazer formação no sábado que trabalha. Essa é uma segunda oportunidade. Nós estaremos lá num domingo e numa segunda-feira, bebendo da graça novamente dessa formação Humanas 1, que eu só falo assim, só para quem testemunhou, que sabe dizer como é que foi. Amém, minha irmã? Amém, muito obrigada. Eu já coloquei aqui também, passando, 6 e 7 de setembro, notícias de primeira mão para vocês. E agora nós temos também uma pergunta, eu creio que essa deve ser voltada para o EDF novamente, tá? Posso levar meu bebê de 11 meses? Uma irmãzinha perguntando, a Juliana, eu creio que deve ser em relação ao EDF. Tá. Eu mesmo posso responder ou os irmãos quer responder? Quem quiser responder. Sim, né? Pode responder, o Fernando, Robert. Sim, com a graça de Deus, né, com a moção do Espírito Santo, né, nosso conselho executivo conseguiu um espaço Kids, né, para poder levar as nossas crianças. Eu falo assim que eu, por exemplo, sou pai, né, para onde eu vou, fui para o Enfield, minha filha ficou 5 dias comigo. É uma bênção quando nós temos espaços, né, para que acolham nossos filhos, né, e com a graça de Deus, o Fernando falou assim, ele entendeu a dificuldade de nós como os pais, né, e com a graça de Deus, assim, pode levar, minha irmã, vai ser muito bem-vindo com a graça de Deus. Amém. Então, de perguntas eram essas, né, louvado seja Deus por cada pergunta, bastante irmãos aqui falando e agradecendo, né, reforçando o quão é importante as formações, e Fê, agora te passo a palavra para você já ir finalizando, está chegando próximo aí ao final, a reta final, né, da nossa live. Agradecer mais uma vez a todos que estiveram conosco e te dou a palavra agora. Fê, fica à vontade. Meus irmãos, então é isso, tá bom? Além da live, que já ficou bem esclarecida, por favor, acione o seu coordenador de grupo de oração, acione o seu coordenador, acione a diretoria, eu, Rosa, Núbia, Laura, estamos à sua disposição, tá bom? Não existe um muro entre o presidente do movimento e o irmão servo de grupo de oração. Nós temos essa liberdade, essa intimidade de poder falarmos, né, diretamente um com o outro, tá bom? E qualquer dúvida nos chame, manda lá no Instagram da RCC, que a Renata faz toda a administração, mande a sua pergunta. Se surgir algo novo, ai meu Deus, e agora? Manda lá para a Renata no Insta e ela vai te responder. Talvez não responda na mesma hora, porque a gente trabalha, mas no mesmo dia eu garanto que a gente responde, tá bom? Obrigado, Rosa. Também a nossa página, né, Instagram, Facebook, para vocês também já curtirem lá e deixar o like de vocês. Amém. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. E assim, realmente se incentive seu grupo, seu pessoal, leve todo mundo para o EDF, leve todo mundo para as formações, que vocês vão ver a diferença que faz, e vocês no final vai falar, meu Deus, por que eu não fiz antes?
tá bom? Então, todos estão convidados, serão todos muito bem-vindos ao nosso EDF, às nossas formações, e é como o Fê falou, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição, pode nos chamar, que nós estaremos aqui para responder as dúvidas, para acolher vocês da melhor forma possível, tá bom? Porque será uma grande bênção o nosso EDF e as nossas formações, que estão aí recheadas de muitas coisas boas, tá? Boa noite, fiquem com Deus, Deus abençoe. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Santa Helena Guerra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa semana, uma semana abençoada. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, Robert. Obrigado, Rê. Imagina, obrigada, boa noite. Obrigado, Tchau. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.